regresso ao tudo pode acontecer num país onde há dois números do desemprego, o oficial e o que a oposição mais à esquerda diz. Paulo querido, acreditas em algum deles? Olha, não acredito seguramente nos números do governo. Aliás, isso tem sido uma prática generalizada, não apenas do nosso governo, mas de outros, de empurrar perante um problema que não conseguem resolver ou que não tem solução. Às vezes também é essa a questão, e este pode ser um desses casos, é um problema sem solução, empurram para a frente, que é, aliás, o que se, digamos, não são só os governos que fazem isso, não é? Nós, quando há algo que de facto não conseguimos resolver, empurra-se a solução, enfim, tenta congelar-se o problema, arranjam-se umas mesinhas e atira-se para a frente, porque talvez depois haja, noutro contexto, de outra maneira, haja maneiras de resolver o problema. Pronto, e este governo tem feito é seguir esta política, se é que lhe podemos chamar política. Não é só este, o governo Obama a mesma coisa, também foi acusado precisamente do mesmo, de estar enfim, a brincar com os números, a esconder desemprego através destes artifícios, de criar uns cursos para aprender a fazer, a ligar e a desligar o computador, que tiram as pessoas das estatísticas oficiais. Lá, como cá, a maior parte portanto, daquilo que parece ser uma diminuição no desemprego não é mais do que as pessoas que deixam de constar na estatística do desemprego porque saem, deixam de ter direito aos subsídios, portanto saem da lista, e depois, em relação à criação de emprego, quer dizer, há aqui dois aspectos. É evidente que há algum emprego criado, há sempre, não é? E às vezes até ele é, enfim, relativamente aceitável do ponto de vista estatístico. Agora, o que não é dito nessa altura é o outro lado, é que tipo de emprego é que temos. E nós temos cada vez mais o emprego que é sazonal, pontual, nesta altura já não tem a ver com a sazonalidade de algumas indústrias, mas que é temporário. Pronto, temos um emprego temporário e low cost, portanto, de custo baixo. E isto é o que está a acontecer. Portanto, o que é grave em termos não apenas portugueses, mas da União Europeia e não só, e também nos Estados Unidos e no Japão, que são as economias que têm, de facto, maiores problemas com o emprego, o que está a acontecer é que, bem, esqueçam, queimamos uma geração, não é? Esta geração está queimada. Eu há dias estava numa paragem de autocarro e vi um anúncio colado na paragem a dizer: destina-se este emprego, destina-se a pessoas à procura de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e pessoas à procura do seu primeiro emprego. Era para limpezas e pagavam 500 euros e o horário ia das 9 às 11 em turnos, com a possibilidade de fazer qualquer coisa entre as 9 e as 11 por turnos. Portanto, sim, assim as pessoas desesperadas obviamente baixam os números de empregos porque aceitam 500 euros para fazer limpezas das 9 às 11 da noite. Eu estou a falar das 9 às 23, quer dizer, ali incluída em turnos, depois logo se decide. Portanto, sim, este é o país dos licenciados que vão para o desemprego e do futuro. O único emprego que neste momento estou preocupado, para além do meu próprio, é o emprego que o Paulo Portas e o Pedro Passos Coelho poderão vir a ter e que se calhar já andam a enviar currículos, não é? Neste momento. Portanto, o que é que eles estão a pensar fazer? Quando é que vão tentar tirar para poder garantir o seu emprego depois das próximas eleições em 2015, por exemplo? Esses sim, são os empregos que me preocupam também, para saber qual é que vai ser o futuro dos futuros empregados no próximo governo. João. Em Portugal há, segundo o Jornal de Negócios, e não é desmentido, 1.200.000 pessoas, 1.300.000 pessoas desempregadas, isto é, sem fazer nada. Os números do desemprego que o Governo manda cá para fora são números das pessoas que estão inscritas nos centros de emprego. Depois há aqueles que nos centros de emprego já não contam porque não recebem qualquer tipo de apoio social, subsídio de desemprego ou social de desemprego, ou subsidiário de desemprego. E há ainda outra coisa que o Paulo querido sublinhou aí, que é a qualidade do emprego. Há muitas pessoas hoje, estima-se que perto de 1 milhão, que estão coletadas, que acumulam através dessa coisa esquisita dos recibos verdes, uma dívida às finanças, à segurança social, que tem de ser paga todos os meses na ordem dos 150 euros, mas que conseguem apenas, em pescados, fazer 300, 400 euros.
E há ainda outra questão aqui no emprego, que é o subemprego, que são pessoas qualificadas, que estão a aceitar, através de agências de recrutamento, e saem, obviamente, dos números de desemprego, ordenados que correspondem mais ou menos a 1/3 do que ou oferiam antes pela mesma profissão, a 1/3. Eu sei o que estou a dizer. Porquê? Porque essa pessoa confia nos serviços de uma empresa de recrutamento, ou os headhuntings, ou os consultores, que confiam muitas vezes noutros consultores, que tentam ganhar concursos para colocar essas pessoas em empresas a fazer trabalho de consultoria, ou técnico, ou a apertar parafusos mesmo. E então o cliente principal, a minha empresa, paga à consultora do Paulo Querido 2.000 euros e a consultora do Paulo Querido fica com 1.000 euros para ela e dá 1.000 euros ao trabalhador, que é o Frederico Duarte Carvalho. Ora, a empresa principal continua a gastar 2.000, mas em vez de pagar ao Frederico Duarte Carvalho 2.000, está a alimentar aqui um intermediário. Portanto, a qualidade do emprego, o valor de trabalho caiu, já falámos disto, a qualidade do emprego é que se vê. E temos 1,2 milhões ou 1,3 milhões, ou 1.300.000 pessoas desempregadas num país com 10 milhões, onde há 4 milhões dentro dos ativos. Portanto, isto é uma palhaçada, obviamente. Paulo. Pronto, já isto está dito, não é? Portanto, é uma treta. O que o Governo está a fazer é uma treta. Agora, será que o Governo podia, este ou outro Governo, poderia fazer as coisas de maneira diferente? Bem, isso dá aqui pano para mangas, não é? Mas eu não quero ir cozer essas mangas nesta altura, também não me compete isso, mas quero dizer uma coisa que é uma chamada de atenção para este Governo e para o Pedro Mota Soares, se ele quiser efetivamente alguma vez na vida dele atacar o problema de uma forma séria, e para os próximos ministros que aí venham, que queiram atacar o problema de uma forma séria. Nós temos que ver aqui as razões e as causas daquilo que está a acontecer no mercado de trabalho. Porque, quer dizer, a mudança que estamos a ver no mercado de trabalho, nos países, nas economias da OCDE, nos mais avançados, em praticamente todos eles, com uma ou outra exceção que mais não são do que a confirmação da regra ou o aproveitamento portanto, do mal dos outros, que é o que se passa um bocado na Alemanha, nós temos que ir às causas e às razões daquilo que está a acontecer. E sem identificar, e sem aceitar, e sem perceber essas causas, nunca poderemos ter nenhum tipo nunca podemos gizar nenhum tipo de política que sequer encara o problema de frente. Não é? O que estamos aqui a fazer, ok, é arranjar uns cursinhos, perde-se muito dinheiro nesta coisa. Tu falaste aí da história da empresa que contrata e paga 2.000 e depois o consultor fica com 1.000, portanto o recrutador fica com 1.000 e ao trabalhador só chega a 1.000. Pois, ainda pior, quando o primeiro patrão disso, portanto o primeiro na escala é o próprio Governo. Portanto o Governo, em vez de, quer dizer, ficava mais barato ao Estado, não é? Subsidiar diretamente as pessoas, arranjar diretamente emprego para as pessoas, do que através desta escambelhagem em que o lucro está a ir não para o trabalhador, mas para um intermediário. Bem, mas isso é um exemplo que devemos dar, mas não faz parte dos problemas. E os problemas têm a ver primeiro com a vaga digital, ou antes, se quisermos ir cronologicamente, tem a ver com a globalização, não é? Portanto, a deslocalização do trabalho para a Ásia, tem a ver com a informática e as redes, que vieram alterar completamente a relação das pessoas e a própria maneira como trabalhamos, e depois tem a ver com o do it yourself, não é? Cada um de nós agora já faz uma bateria de coisas que antigamente alguém fazia para nós, alguém fazia isso enquanto serviço e tinha um salário por causa disso. Portanto, nós temos que primeiro aceitar quais são as causas e vê-las, ordená-las, para perceber o que é que podemos coletivamente fazer. Eu já, portanto, não me posso alongar, não temos espaço para me alongar aqui. Devo dizer que Pedro Mota Soares fez uma ou outra medida ao longo destes 3 anos, muito tímidas e completamente desgarradas, mas que iam no sentido certo, e isso tem a ver com envolver a comunidade e pôr, por exemplo, juntas de freguesia a criar não diria tanto postos de trabalho, mas a criar zonas em que as pessoas possam
ter tarefas, desempenhar tarefas que são de utilidade para as suas, portanto, para as suas comunidades e terem algum tipo de recompensa em troca. Portanto, há muita coisa que se pode fazer em termos sociais e logo coisas que podem ser feitas e devem ser feitas dentro do Estado, porque eu não acredito, desculpem lá, mas não acredito que a solução neoliberal, neoconservadora para atacar o problema do desemprego alguma vez constitua uma solução. Portugal está demasiado centrado em Lisboa. Eu gostava de saber também quanto do desemprego está estatisticamente é da zona de Lisboa. E depois o resto, o interior, imigra. Portanto, fica mais desertificado. Portugal tem imensas possibilidades de criar empregos por todo o país se houver uma estrutura e uma ideia de governação que pense no país como um todo e não apenas como Lisboa. Temos imenso espaço, temos imensos locais onde as pessoas podem, não direi deslocalizar-se, mas podem agilizar-se e montar a sua vida. Portanto, basta haver estratégia e o emprego arranja-se. E vontade. Sim, eu concordo contigo, Frederico. Mas o desemprego neste momento ataca mais o Norte do que o Sul, o desemprego oficial. Este desemprego... Mas é o litoral, o Norte litoral. O Norte litoral, sim, o Norte litoral. O desemprego escondido está espalhado pelas grandes cidades. O que acontece é que no interior já não há desemprego, há miséria mesmo. Exato. E o Pedro Mota Soares, que é uma pessoa simpaticíssima, é uma desilusão absoluta. Uma desilusão absoluta. Porque além de ter reduzido para números ridículos os subsídios de desemprego e os apoios sociais, além de ter reduzido o tempo e o modo como eles são entregues, tem uma política agora que aceitou da Ministra das Finanças, que é limitar os apoios às famílias. Eu não quero um país onde as famílias sejam subsidiárias do Estado, sem fazer nada. Há uma preguiça inerente aos latinos que deve ser combatida. Mas também não quero um país de pessoas que não cumprem e que se desresponsabilizam. E eu digo isto porque no último programa, Quadratura do Círculo, da SIC Notícias, o banqueiro Fernando Henrique foi convidado. E a primeira coisa que disse foi: bom, eu venho aqui falar, tenho muito gosto em vir aqui falar, mas se eu não disser nada de jeito, a responsabilidade é vossa porque o convite foi vosso. E esta frase, que não é de substância em relação aos temas que discutiram, demonstra uma mentalidade. Que é: eu sou convidado para uma coisa, mas se lá for fazer má figura, a responsabilidade não é minha, mas é do outro que me convida. E esta mentalidade, em relação ao que é a vivência social e no trabalho em Portugal, que está espalhada, acho eu, bem demais, não o bom senso do Descartes, mas esta mentalidade, que é a responsabilidade nunca é minha. Eu nunca tenho responsabilidade sobre aquilo que faço, quando são os outros que me chamam. Leva também... O Rico é um irresponsável. Os banqueiros são irresponsáveis, porque eles todos praticam essa... Não, mas a questão é que o banqueiro é irresponsável, mas depois o tipo das finanças que está a atender também não é responsável pela carta errada que te mandou. E a polícia também não é responsável pela multa que te passa, seja ela bem ou mal. Nunca ninguém é responsável. Ora, sem responsabilidade, nós não podemos concretizar plano estratégico nenhum, porque se eu for para a apanha da azeitona, ou se for gerir um pequeno terreno com sobreirinhas, e não for responsável porque me deram um emprego e não fui eu que lá fui pedir, se a minha responsabilidade e o meu brilho profissional também não existe, não vale a pena estarmos a insistir nisto. E disse, notas finais? Bem, a minha nota final vai para os ministros da Economia que vão à Assembleia da República. Uns, enfim, são apanhados a fazer gestos e demitem-se no dia seguinte ou no mesmo dia, e outros insultam, brincam, riem, fazem 30 por uma linha, gozam com o país inteiro, gozam com aquela treta toda e continuam ministros. Frederico? Nota final, eu era apenas dizer: ai, Timor. Mais nada. Olha, em relação ao ministro da Somal não tenho nada a dizer. Acho graça àquilo e acho que o Parlamento não perde nada em ter um homem alegre a dizer umas coisas. Tanto que o Pires de Lima disse, tem toda a razão, uma taxa para os turistas, pá, é uma coisa que afasta ao turismo. Está aqui o modelo de um jornalismo com, neste momento, alguma adesão em França. Chama-se Le
primeiro abre assim, depois abre assim e finalmente fica como a bola antiga, que é assim. Vou-vos mostrar. É absolutamente gigantesco. Está a vender, custa 2,90€ em Lisboa, custa a mesma coisa em França, o que quer dizer que é mais barato em França. É monotemático, funciona. Eu não sei se todas as iniciativas e pró-iniciativas portuguesas para o regresso do jornalismo em força tomam conta deste modelo. Eu espero que sim. Eu tenho aqui alguns, mas isto não é grande coisa, não consegui ler nenhum, pá. Abre, mas quando abre para o meio aquilo fica enorme, não dá para ler. Os gajos falharam ali qualquer coisa, mas pode-se mudar. Um abraço.